Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Sala Colorida. É isso aí, mais uma quarta-feira e a gente tem esse encontro marcado. A partir das 19 horas, toda quarta-feira, tem vídeo novo no canal. E a gente já tem esse encontro marcado, você aproveita para compartilhar, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto. E eu sou Nana Deoleire, consultora de imagem, estilo e colorista pessoal. A gente tem o costume de começar o nosso programa sempre agradecendo. Então, agradecemos aos nossos patrocinadores e apoiadores. Sem eles, o nosso projeto estaria aí no vento e popa. E hoje temos o prazer de receber uma convidada muito querida, muito especial, que trabalha muito para conseguir um horário com ela. É complicado, mas deu certo, deu bom. E hoje eu vou conversar com a mãe do Teodoro. Já vou começar ela apresentando assim. Essa é a real função da vida dela, já há 2 anos e pouquinho. Ela é formada em psicologia, mas a gastronomia foi quem fisgou seu coração. Tem curso técnico em gastronomia e pós-graduação em cozinha autoral pela PUC do Rio Grande do Sul. E nessa brincadeira já se vão 16 anos e ela está aí, nos contemplando com suas delícias gastronômicas. E hoje a gente tem o prazer de receber Thaís, que eu não sei da coisa mais linda, que parece uma boneca para quebrar as cordas. Obrigada por vocês, deu já. E eu feliz de verdade. Você está aqui, conheço Thaís há um tempinho, né? E bom, e acompanho, graças a Deus, essa trajetória muito orgulho, fiquei tão feliz com você. E eu vou começar, porque, como a gente fala aqui no início, que do chefe da gastronomia a gente já sabe, né? Mas eu quero saber da psicologia. Você chegou a atuar, essa parte da história não me lembro. Então, iniciei a minha vida profissional com a psicologia, né? Atuei, inclusive trabalhei na prefeitura do Barreiros, né? Um trabalho social, mas tive também consultório. E no momento que eu montei o consultório, eu já acabo puxando por gastronomia, que eu entendi que ela passa pela minha vida o tempo todo. E aí comecei a atuar, e aí informalmente uma amiga também me pediu para fazer uma aula. E aí começaram as demandas, e aí a cabeça ficou, nossa, tô com meu consultório recente e tal, mas aí começou a aparecer essa demanda, e eu atuei por outro tempo, mas não tem jeito, essa é me fisgou, senão venha, que você é nossa. Não tem como falar, até quando a gente fala do sobrenome. Você tem um sobrenome forte, uma família forte, representativa da nossa cidade, inclusive eu quero ter o prazer e o privilégio de entrevistar toda a família, eu quero a família inteira aqui, né? Porque realmente faz história, faz parte da história de Barreiras, inclusive. Mas esse peso do campus, da família, foi um peso em algum momento? Como é que foi isso? Inclusive, no momento da escolha da profissão, porque acho que todo mundo vem de uma família com uma grande empresa, a gente imagina que vamos criar sempre sucessores. Como é que foi isso? Então, a psicologia, né, a ideia inicial da psicologia é exatamente entrar pela área organizacional por causa da empresa, né? A psicologia tem tudo a ver comigo, ainda tem, mas no momento eu direcionei a graduação para o lado organizacional exatamente para atuar dentro da empresa. Aí no meio ocorreram várias questões, talvez a gente possa falar sobre isso, mas assim, o nunca foi um peso, pelo contrário, né, um grande orgulho, assim, eu tenho muito orgulho de cada um da minha família, a nossa empresa, na verdade, é um braço da gente, é mais que um braço, é mais do que um membro da família, né? A gente não é só o nosso negócio, né? A Casa Campus, na verdade, a gente é uma coluna dorsal, né? A gente que nos estrutura também. Então, assim, a Casa Campus continua fazendo parte da minha vida. Eu cheguei a atuar na Casa Campus quando terminei acho que vou começar por ali do tempo, hein? Rapidamente. Eu fiz psicologia em Brasília. Fui para Salvador. Quando eu fui em Salvador, eu fiz um curso técnico em gastronomia, meio que por hobby, informalmente, digamos assim, não é nada informal, porque afinal de contas eu durante 8 meses, 8 horas por dia, todos os dias, só folgando um domingo. Não é isso, não. Foi um curso
E aí, quando eu terminei e voltei pra cá, eu fui chefe de cozinha no restaurante Isa lá. No momento que esse restaurante foi, que eu saí do restaurante, a casa que eu tinha iniciado lá, e eu fiquei indo trabalhando por 2 anos na loja. E mais uma vez, a gastronomia me sonha. Então, assim, atuar na empresa, claro que existe uma expectativa, né? Nós estamos na 3ª geração. Então, graças a Deus, temos sucessores maravilhosos, meus irmãos. E eu entendo, inclusive, que meu lugar não é estar lá, sabe? Porque esse movimento tem um porquê, não só da gastronomia. Eu acho que meus irmãos, têm uma sintonia muito boa de trabalho. Eu não sei se eu teria dessa forma. Então, acho que o time da igreja sim. E eu estou muito feliz com o trabalho com a gastronomia, né? Então, é o mais importante. E a casa continua. Sempre vai ter, com certeza. Agora, vamos já se pesar no tempo. Quero saber, vocês são naturais de Barreiras? Então, minha mãe, é legal isso, porque assim, minha mãe conheceu meu pai em Brasília. Meu pai era barreirense, meus avós barreirenses. E aí, meu pai foi estudar em Brasília, inclusive na minha faculdade que eu fiz. Meu pai também fez psicologia. Minha mãe fez comunicação social na minha faculdade, e eles se conheceram lá. Minha mãe é mineira. Minha mãe veio do sul de Minas para Brasília, eles se conheceram lá. E aí, Rodrigo Barreirense, né, meu irmão, isso aí, quem não sabe. Ricardo e eu nascemos em Brasília, porque são de estrutura mesmo de né? Mas inteiro tivemos aqui, né? Então, só para ver. E na infância você era infância não, mas por volta já adolescência, aquela que gostava já da cozinha, vocês cozinhavam em família, pai ou mãe tem esse hábito de fazer, como é de ver essa memória? Na verdade, eu tô na cozinha tem muitos anos, tanto é que eu tenho, com 7 anos de idade, eu tomei um banho da quente. Tem essa história de que Não, deve, a gente gosta de detalhes. E meus pais estavam num casamento e eu, a Ponce, trabalhava conosco. Inclusive, uma das coisas, eu ficava convivia muito com as cozinheiras da casa. Então, aquilo ali também, pra mim, já é uma convivência afetiva, sabe? A gente sempre, as meninas eu lembro de cada uma das cozinheiras que passaram na minha casa. Então, assim, aquilo sempre foi uma relação afetiva. Aí ela deu o horário dela, me pediu para perguntar se eu queria dar a janta, eu disse que não. E aí, do nada, eu inventei de fritar um bacon. Só que era um bacon de pedaço e que era uma panela, sabe, fungo, assim, levantado. Então, quando qualquer hora, eu só ficava em volta. E aquele pedaço não ficava nunca, porque ele ficava correndo naquela panela. Então, onde estava a palavra, assim, o óleo começou a queimar, o fogo começou a queimar aquele óleo. E fumaça, né? E aí fui abanar, bateu na panela, virou em cima de mim, eu dava uma luzinha pequenininha, fotinho. E aí foi braço, perna, barriga, um pouco no foi um negócio como, né? Então, assim, eu lembro como hoje, que o pessoal cantava, você não vai mais pra cozinha, né? Eu dizia, não, foi apenas um acidente. Eu me imagino com 7 anos. Não, foi apenas um acidente. E foi sério, né? Tipo, que uma vez de mesmo desembrado pra saúde. Fiz um trabalho muito bacana, né? Bem intenso, 2 anos. Eu fui muito parceira com isso. Assim, a gente tinha uma rotina 2 vezes por dia para passar, né? Tinha um protocolo. E fizemos direitinho, graças a Deus, não precisei fazer não precisei fazer outra cirurgia e tal. Lógico, tem a cirurgia inicial, né? Enfim, foi uma passagem que me deixa muito claro que eu gosto da comida desde cedo. Você já estava falando pra ele. Mas só para complementar, minhas avós, a minha mãe, sempre cozinhou, agora ela é minha madrinha, só que ela morava a 1.800 km aqui, então tinha uns pouco até no mês. E a mãe do meu pai, Dona Maria Campos, que é quem fundou a Casa Campos, ainda depois que foi para Brasília, ele não fazia feita, não fazia as coisas, né? Assim, então a cultura continuava, mesmo indo para Brasília, mas também é uma influência de cozinha, né? Sim. Então, mas eu acho que ainda. E como
tinha esses encontros de amigas. Você disse lá atrás que quando você estava já fazendo, escondia já o consultório e tudo. Aí você foi bem que puxado, vem cá e faz. Você já fez até curso. Sim, sim. Aí eu já tinha feito. Você já tinha esse hábito de cozinhar para. Sim, eu tinha feito o curso, mas eu não. E já tinha tido experiência, na experiência com chefe de cozinha no restaurante. Mas, ainda assim, foi o primeiro momento depois de, sei lá, quantos anos que eu fiquei fora, 12 anos, sei lá, quantos anos eu fiquei fora. E aí eu não tinha tido a oportunidade de estar na empresa. Então eu fui, né, para casa todos e quando eu retornei, falei, não, eu vou assumir a psicologia. Eu ainda prestava, inclusive, dentro do consultório, eu prestava serviço para fazer a parte de seleção de pessoal. Só que aí, informalmente mesmo, um grupo de amigas, acho que uma ia casar, outra, não me lembro exatamente, mas era uma turminha de amigas, e me solicitaram, eu fiz informalmente mesmo, com prazer em estar atuando na gastronomia. Fiz informalmente, e aí foi pelas redes sociais, as turmas começaram a se formar. Foi natural. Eu queria ir nesse gancho que eu ia pegar, porque hoje você forma tudo. Você dá aula, sim. E aí, daí que veio assim, eu queria que você explicasse como é esse formato. Sim. Até então eu não lembro de ver isso aqui. Não sei se é também como se eu estiver errado, mas realmente a primeira vez que eu soube disso aqui em Barreiras era você que promovia. Aí está com uma turma de entradinhas, tá e tal. Eu falei, nossa, que legal, que ideia bacana, né? Eu acho que minha mente foi por conta dessas amigas que veio essa. Como é que funcionou? Então, não foi um negócio planejado, né? Então, quando ele nasceu entre amigos. Então, até hoje, tem esse formato não só da pessoa sair com uma receita ou sair com. E é importante para mim que a pessoa saísse com conhecimento, que aquele investimento, porque não é a minha profissão, mas já que a pessoa está investindo, eu queria que ela saísse efetivamente com conhecimento dali. Então, o que acontece? Hoje, o formato é parecido com o ano, no início, óbvio que eu fui reorganizando, mas assim, a gente tem o terminal, né? A gente faz todo o preparo juntos, né? Então, a gente faz todo o programa na massa. Óbvio que uns temos mais, outros menos, mas isso faz parte. E aí, a gente produz tudo aquilo. Tem pessoas que não se conhecem lá. E é muito bacana essa interação, porque além eu tenho pessoas que conheço dentro da minha sala de aula e pessoas que se encontram, sala de aula que é a minha casa, né? Que se encontram lá. E é muito bacana porque a impressão que eu tenho é que as pessoas se abrem muito mais quando elas estão entre amigos, eu acho que ficam mais confortável, enfim. E quando as pessoas estão ali não se conhecem, eu acho que elas vão um pouco receosas e depois, sabe, expande e se entrega, especialmente eu vou ajudar a outra, porque um pré-preparo vai complementar o outro. E olha, essa história é tão bacana, cada turma tem uma vibe diferente. É incrível como cada turma tem e tem coisas que se unem ali, que você fala de novas relações, né? Eu imaginei que depois desse momento, era um seguro, e lá aparecem histórias de brasileiros, assim. Tem gente que nunca cozinhou e hoje cozinha super bem, que eu nem sabia que não cozinhava. Tem pessoas que só vão lá para ter um momento de deslocação e sair um pouco, sabe, da rotina do dia a dia, só para desligar. Tem pessoas que têm afinidade e hoje, você falou sobre não ter, né, um discurso. A impressão que eu tenho é que ao longo dos anos eu dou aula desde 2014, né? Ao longo desse tempo, eu fui aprendendo a conhecer também meu cliente e que são cada um faz de objetivos diferentes. E eu consigo, de alguma forma, não só, eu consigo receber essa informação dessas pessoas também, eu consigo trocar, a gente troca informação mesmo, eu consigo lidar com esse psicólogo aí também. Pode ser. Você é uma chefe psicóloga. Pode ser, porque a gente, naquele momento, você não vai ser aquela turma e conseguir fazer tecnicamente o que eu tenho que fazer,
mas também acolher essas pessoas lá dentro e isso acontece de forma muito natural. Talvez isso seja uma dificuldade de outras pessoas de fazer, porque a gente lida com pessoas completamente diferentes e grupos completamente diferentes, de conhecimentos diferentes e com comida diferente, cada vez é uma... E isso acontece na sua casa. Você criou um espaço pensando nisso já, ou foi uma coisa que antes, eu lembro que você fazia era tipo um menu para fazer ainda lá na casa da sua família. Tinha uma coisa aí. Teve esse momento que foi nessa transição que eu falei de Luiz Eduardo para Barreiras, acho que foi esse o consultório, eu fazia uma degustação, acho que tem 10 anos, acho que Barreiras nem sabia, né? Eram 4 passos, eu recebia 30 pessoas por noite, de 15 em 15 dias. É um lugar, poxa, né, muito gostoso, exclusivo, porque é a casa da minha mãe, né? É a área de lazer da gente. E aí era um momento de eu colocar ali, era a menina dos olhos, na verdade, porque minha criatividade eu colocava ali, minha paixão pela gastronomia eu conseguia colocar ali, não era nada fácil, porque eu não tinha formado equipe, então assim, 30 pessoas, 50 pratos, 120 pratos por noite. E eu não tinha um braço direito para me ajudar, então cada detalhe, cada folhinha, cada regada de azeite de molho que fosse, eu fazia de um por um, tinha que ter parâmetro, então assim, foi um momento também muito bacana, assim, foi mas e isso fez você, quando projetou a casa, vai ser a casa, teve um pouco de... Uma das meninas, né, esse primeiro grupo que me solicitou, era a minha casa do jeito que era. As aulas começaram a acontecer e eu fui pensando em fazer adaptações físicas, mas não tive tempo, eu ainda pensei se seria fora dali ou não. Em algum momento pensei em fazer a cozinha fora, então não mexi na minha casa. E aí, quando veio o Teodoro, e aí eu fui para um apartamento, então quando eu fiz esse projeto, eu já projetei para a minha família, para a nossa família, mas também para receber os meus alunos. Inclusive, uma coisa que eu digo, eu repito nas minhas aulas, tem vários alunos que voltam, mas eu faço questão de repetir, que não é um problema para mim fazer da cozinha ali, na minha sala, uma sala de aula. E projetar para isso. Por quê? Porque a gastronomia efetivamente tem esse papel na minha vida. Então, assim, sei lá, 50% da minha casa é a minha sala com a cozinha e a gastronomia passa na minha vida efetivamente do tempo todo. Então, aquilo para mim não é um problema, né? Assim, não é um problema eu fazer adaptado para minhas aulas, porque aquilo ali faz parte da minha vida. Então, assim, até digo com meus alunos que a gastronomia minha forma de enxergar o mundo. Por exemplo, quando eu viajo, eu começo pela cozinha, né? Eu faço o primeiro roteiro de restaurantes, não muito fixo, porque eu gosto de ter, às vezes, indicações e etc. Mas é engraçado que primeiro eu faço um roteiro gastronômico e depois eu vou para a parte, inclusive ver cultura na comida, né? Depois eu começo a ver a parte mais histórica e aí... Até com um exemplo, por exemplo, se você viesse ao Brasil não souber absolutamente nada, você ia ver que em algum lugar a feijoada repete, a muqueca repete, a partir da comida começa a ter curiosidade sobre a história. Por que lá no Brasil tem feijoada em todo lugar? E é mais ou menos isso que eu faço nos outros lugares que eu vou. Sem contar que, quando eu tenho a oportunidade também, que já aconteceu algumas vezes, muito gostoso de cozinhar na cozinha de alguém, no lugar que eu conheci, e a pessoa ofereceu algumas coisas, sabe, dela também, da loja dela. Eu vou visitar supermercados, né, nas feiras, e os ingredientes, né, porque acho que toda região tem as facilidades dos seus, não sei se você tem. Falar de feira, eu gosto de feira, sabe, brilha meu olho, aquele pré-colônico, aqueles cheiros, aquele... Não é, isso não é clichê, isso é etapa. Tem alguma etapa de eu cozinhar aqui? Então, eu gosto. Não consigo ser. Não, eu ia fazer. Mas na hora que tem que lavar o osso.
Quando é trabalho, quando é trabalho efetivamente, eu tenho sempre alguém, porque eu preciso focar naquilo ali, eu posso estar pensando, e também, fora, né, quando eu tenho algum evento, eu preciso que aquilo esteja organizado, porque senão a cabeça não trabalha. Então sempre tem alguém para me ajudar nisso também, porque é engraçado, eu era muito bagunceira, inclusive na cozinha. Hoje, quando eu vou matando as etapas, eu preciso que a bancada esteja limpa, esteja organizada, porque a cabeça funciona muito melhor. E o processo criativo também, né? O processo criativo é um pouco antes, porque de montagem. Porque também o processo criativo não é só montar um prato, não é simplesmente falar, nossa, tal coisa, tal coisa. Você tem a operacionalização daqui. Então, assim, que espaço de forno eu tenho? Quantas bocas de fogão eu vou ter no espaço, ou seja lá, sabe? Porque, então, assim, eu não posso colocar em um prato o mesmo tipo de cocção ali, porque eu vou precisar de 4 bocas da mesma coisa. Então, eu preciso colocar outro tipo de assim, então tem uma parte, por exemplo, tem uma questão de logística, por exemplo, vou fazer um ceviche gigante para ser poucas pessoas. Mas a geladeira já está cheia de coisa gelada. Eu não posso, eu tenho uma temperatura de segurança que eu preciso manter aquilo ali. Né? Segurança alimentar, efetivamente. Eu vou montar, às vezes, comida para muita gente. Mas é logística que se não comer dentro da geladeira, né? Se não tem espaço, não é como colocar. Então, assim, não é só criar. Eu tenho casos, coisas. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre, a minha cabeça funcionava assim. Questão da beleza, das texturas, porque a gente já, hoje com os programas a gente assiste e fala, e os chefes comentam, eu sinto que faltou uma crocância, faltou não sei o que, né, um pouco mais seco. Então eu via muito isso, então achava que eram coisas que vocês consideravam na hora de fazer, um pouco mais ácido, um pouco mais doce, mas essa questão de tipo, mas isso aqui, isso é ácido, isso é cru, isso frito, isso com certeza, eu tenho o tempo de cada coisa, por exemplo. Isso aí é equilíbrio de sabor e de textura. Beleza, você tenta isso. Só que por trás disso tem toda essa questão. E é logística mesmo, assim. Então, assim, vou te dar um exemplo pequeno, porque quem conhece o aniversário do meu irmão, sabe, né? Por 3 anos de aniversário, e teve um ou dois, sei lá, de aniversário que eu fiz que tinha tal. Eu fiz, sei lá, 60 litros de caldo. Aí, isso aí. A gente tinha uma panela que pegava, sei lá, 20 litros. Aquilo ali, você não pode deixar na temperatura. Tudo tem que manter abaixo de 5 graus ou acima de 65, né? Porque aquele meio ali é exatamente a temperaturazinha da proliferação bactérica. Então, você tem que manter a temperatura. Aquele caldo, por exemplo, ele não pode ficar no vinho. Eu tenho que ou aquecer ou esfriar. Se eu aqueço, aquele fundo pode queimar. Então, assim, então eu tenho que fazer o quê? Então, assim, é física, mas é um pouco de logística mesmo. Eu vou botar na geladeira, eu vou tirar, então hoje, se eu fizer ontem. Então, muitas coisas para você chegar naquele pratinho bonitinho na sua frente, decorado, não sei o quê, tem uma história quando eu acho que, assim, como eu citei dos programas, eu acho que esses programas, eles aproximam, porque a gente tinha uma ideia que gastronomia era algo realmente distante, com um público muito né, coisa de chefe, era uma coisa assim muito, e foi perdendo um pouco isso. Eu acho que também isso vem na minha ignorância gastronômica, mas a coisa também eu percebo que hoje os chefes também trazem uma comida regional, né, gourmetiza algo que uma rabada com um paraná, que antigamente não eram coisas muito, você fala, meu Deus, o que é isso? Então isso aproxima, e aí a gente vai assistindo e assim, né? E agora entendendo também um pouco mais desse processo. Sim, quando a gente fala de valorizar o ingrediente local, óbvio que tem muitas questões da cadeia, né, econômica, etc. Mas também o que é fresco, o que você tem aqui é a coisa mais fresca que você tem. Então, assim, a gente vê o programa lá no Música Faz Barapê, mas é um ingrediente fresco que ele tem. Então, assim, a gente valoriza aqui o produtor local, né? Manda o dinheiro para girar aqui, mas é o que a gente tem de melhor. Então, quando você tem uma fruta daqui, não vai ter, até vir, né? A questão de trazer de fora, nunca vai chegar aqui tão fresco. Então, a gente tem aqui.
E se a gente for pensar, eu vou para isso, às vezes a expectativa das pessoas que sejam uma comida virar bola e falar, nossa, é tão mais simples, porque é uma ingrediente local, você não precisa de muitas coisas, porque as coisas por si só já trazem sabor, já traz, né, frescor, já traz. Então, é essa ideia, só de você. Técnica, ela é muito inteiro. Você tem técnica de gastronomia. Inclusive, eu falo durante a aula, toda a aula. Eu trago um pouco de técnica para quando você vê aquele tipo de cocção, aquele tipo de corte, etc. Em outro preparo, você consegue fazer em casa, porque não é só eu faço só uma receita. Enfim. Então, você pode utilizar técnicas nos seus ingredientes locais, entende? Então, assim, o chique não é porque sofisticado, usar. Você consegue botar a sofisticação no que você tem, é só usar as técnicas que você, né, usar uma das técnicas de gastronomia. E na hora da escolha existem vários estilos, né, na gastronomia. E até mesmo os doces, os salgados, para cada. Como é que foi isso? Isso já era uma coisa clara para você? Você já sabia o que você queria? Ou na medida que você foi? Não tinha claro. Na minha formação inicial, né, de cozinheira internacional, a gente já produzia para um restaurante. Então, eu comecei por ali e a minha linha foi por aí. Quando eu quebrei barreiras, eu tinha para dar aula, eu tinha que ser um pouco generalista, porque eu precisava ter vários temas, né? Senão eu segregava muito, limitava muito o grupo de pessoas que iam gostar. E acabei tendo um pouco de tudo um pouco. Então, assim, não tem uma linha específica não especializei em uma linha específica de cozinha, né? E você cozinha o que você gosta de comer? Tem coisas que você faz que não consigo pensar a gente fazer uma comida, né? Mas harmonias, não sei se é a sorte, não sei se eu gosto de comer tudo, eu gosto de tudo. Não tem um ingrediente que eu me lembre que eu não gosto. Então, assim, inclusive as pessoas dizem, não vou te chamar, porque eu falei, gente, por favor, me chame, coisa que eu gosto é dar presente comigo. É uma curiosidade. Nossa, assim, as pessoas têm medo de cozinhar pra você. Tem, mas assim, eu não tenho frescura pra comer. Não tenho, me fascina ingrediente nenhum. Adoro ser chamado pra comer, porque eu não vou precisar trabalhar. Pioca. Barbado, sarapaté, buchado, miúdo. Eu amo tudo isso, eu não tenho restrição nenhuma pra mim. Então, o que acontece? O dia que eu faço, eu tenho que dar o melhor que eu posso dentro do meu paladar, da minha visão, né? Do que eu acredito que seja saboroso. Então, normalmente eu gosto de tudo que eu faço, porque a proposta que for do evento, da aula, o que quer que seja, eu tenho que falar o meu melhor naquele caso. Então, eu gosto. E você faz tipo assim, a cliente pede algo específico que você tem que montar algo dentro do que ela, ou você já tem um menu de, olha, com isso aqui que às vezes nessa do cliente pedir, ela pede algo que eu nunca fiz, ou de repente algo que eu não gosto tanto. Eu vou mais, eu tento personalizar ao máximo, né? Atender efetivamente o que a pessoa espera, mas às vezes o que a pessoa espera às vezes não é adequado para o tipo de coisa que ela imagina, né? Então, eu quero falar uma coisa que eu poderia deixa eu te explicar, tal coisa. Aí é a operacionalização, né? Então, assim, eu quero um risoto, não dá para fazer um risoto à distância, né? Porque que eu não vou te dizer isso. Ou, mas aquele que acaba não vai ser no horário. O risoto não vai ser o melhor prato para ser naquele momento. Então, um detalhe, né? Então, assim, mas eu busco o legal é exatamente tentar te trazer exatamente o que você quer, né? Então, eu tento equalizar isso, né? Eu falo um pouco de conhecimento técnico para poder realizar esse desejo do meu cliente. A gente fala tanto de comidas e sabores e tal, eu preciso falar, que é legal também para falar, achei muito bom, que está aqui com a gente, café e cappuccino, garantido, eu já disse que meus convidados passam do bem, você chega em bom, não é brinquedo não. E aí, só aproveito vocês a convidar vocês a conhecer o cardápio da Chega Bom. Tem chá gelado, tem café, tem cappuccino, chocolate, ninguém passa vontade lá não tem, e cada dia é uma delícia. Hoje Milena chegou aqui e deixou, olha, vou deixar isso, daqui a pouco traz tudo quentinho, inclusive para empresas, quer fazer aquele cafezinho, coffee breakzinho ali, eu chego no atenta para receber vocês. Para isso, agora eu queria entrar nessa
parte, eu acho que além da história da vida profissional de família, mas esse momento maternidade, que eu acho que você certamente inspira muita gente, sabe, por muitos sentidos, né? De coragem, de tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi a chegada de Theodora. Eu não sei por onde eu começo. Me ajuda? Vamos começar do começo. Como é que foi essa ideia, né, de ter um filho, uma profissão minha exclusiva? Eu quero ter um filho, uma decisão assim, me constitui. Então, a ideia inicial, que já tem muito tempo, não é só ter um filho, só. Eu sempre quis ser família, na verdade, né? Eu sempre disse, não passa essa vida sem ter família. E aí, os anos foram passando e digo que tive pessoas muito bacanas, né, que passaram pela minha vida, geralmente muito bacanas, eu sou muito grata. Deus foi muito bom comigo. Mas assim, foi chegando um certo momento em que eu não tinha dúvida, né, do que eu queria. Tive um relacionamento recente que nós tínhamos esse mesmo objetivo. Mas no momento em que a gente se perdeu ali, a minha certeza já estava muito clara, né? Até porque o momento do nosso filho já estava certo nisso. Então, a partir daquele momento, a minha certeza de querer ter família, eu perdi, né? E entendo que ter um filho é ter uma família. E meu sonho é ter minha família nuclear, né? Então, eu tenho minha família, os pais, irmãos, né? Mas é muito forte, a gente vê isso, né? Eles são muito unidos, é um negócio bonito mesmo de ter. E exatamente por essa base, inclusive, que me fortaleceu para eu formar minha família nuclear, que é por meio do Tchutchou, né? Eu chamo de Tchutchou do Teodoro. Então, nesse momento, eu fui... eu já falava disso há muitos anos, né? Eu fui ao longo do tempo amadurecendo essa ideia dentro de mim. Como eu falei, que acho que tem muito bom para igual com pessoas bacanas, eu não sabia se ter uma pessoa bacana no momento em que eu estivesse pronto para ser mãe. Então, eu fui organizando isso ao longo do tempo, fui conversando com a minha família ao longo do tempo. Inicialmente era um assunto que era um pouco, né, assim, meio distante da realidade, né? Foi meio, aos poucos, isso ia se repetindo e aí lá em casa, inclusive, o pessoal entendeu que não era uma coisa tão distante assim. Até minha mãe também, o desejo da minha mãe e meu pai de serem avós, acho que foi mexendo quase dentro também. Eles foram minha grande, são minha grande base, mas também foram meu grande apoio, né? Eu sempre partilhei tudo com eles, eles me apoiaram, me apoiam muito. E aí foi uma decisão realmente de iniciar uma família nuclear pelo filho, né? Eu não sei. E saber disso, né? Por que eu falo da coragem? Porque a gente sabe que, e agora que ele já está aí com 2 anos, todo a pouco vapor, e você já está tendo, né, essa experiência, quanto demanda da gente, né? Quanto é de energia, é de atenção, é de preocupação, são muitas coisas. Então, quando a gente tem ali pai, mãe, e às vezes até um relacionamento que não necessariamente pai e mãe estão juntos, mas tem ali, recorre, vem, porque tinha os avós, porque todo, né, a gente não está falando apenas de uma figura paterna, sim, né? A gente está falando de toda uma estrutura que deixa apoio. Então a gente entende essa responsabilidade de ter um filho, já é algo que demanda, ainda mais essa decisão. Por isso que quando eu comecei falando dessa coragem, né? E como é que foi para você entender essa, né? Vou fazer isso, eu estou disposta. Então, depois dessa questão mesmo da minha certeza de querer formar uma família e que entendi e amadureci que eu poderia iniciar uma família com um filho, né? Eu fui atrás das questões práticas, porque a gente passa por, lógico, a gente fez um trabalho psicológico, né? Que na verdade ao longo dos anos não foi uma coisa, decidi agora eu vou fazer, não. Ao longo dos anos eu fui amadurecendo, isso amadurecendo um desejo, e passei para as coisas práticas que não é nada, na verdade não é nada fácil em momento nenhum, né? Eu digo, no momento que eu decidi
partir para, né, a gente tem um tratamento, né, a gente precisa fazer um coleta de ovos, e aí depois tem as outras coisas práticas. Leiam sobre fertilização in vitro. E aí, realmente, fui agraciada mesmo com o Teodoro, porque hoje eu não estudei muito a respeito, né? Eu não fiquei numa coisa que eu fiquei tentando, não sei o que, como eu disse, eu não queria ser mãe a qualquer custo, não era isso. Eu fiz o que meu coração estava mandando de meu momento de vida, que eu estava pronta para formar uma família, e eu fui em busca disso. Não fiquei estudando grande coisa, sabia, mas não fiquei fazendo esses estudos. Então, depois que soube que eu estava grávida, que eu fui me aprofundar e saber o tanto que as pessoas têm, às vezes, têm dificuldade de ter umas tentativas. Então, assim, você precisa fazer vários testes de língua, depois de primeira, você precisa esse mesmo, minha filha, era isso. Primeiro, por isso, assim, que eu digo que é uma graça mesmo, eu fui agraciada por Deus, porque cada um tinha que ser meu, eu tinha que ser dele, ele tinha que vir para esse mundo. E eu acredito que tanto eu como ele temos algum papel, alguma coisa que a gente precisa exercer, porque não foi a toa, né? Foi de primeira, e aí a partir desse momento que eu comecei a, inclusive, a entender muito mais, eu fui vendo a dificuldade das pessoas, e, né, das tentativas, o desgaste emocional muito grande, físico, emocional, é um processo mesmo, mas te digo, vale a pena. E eu digo, algumas pessoas me procuram, e eu digo assim, faça o que for necessário, seu coração ficar em paz. Deu certo, não deu certo, não sei o quê, mas faz o que precisa para você ficar em paz com você, né? Ou, eu tentei, não, isso não é para mim, não importa, mas dê um passo de forma que você fique em paz. Eu tinha meu limite, eu sabia até onde eu poderia ir, né? E coloquei aquilo para mim, mas como eu falei, me conta, tem um momento, porque assim, as pessoas que são íntimas certamente acompanharam esse processo e já estavam, né, a família, os amigos, mas é uma coisa que você encontrava uma pessoa, uma colega, conhecida, você fala, mas estou no processo e tal. E aí, de repente, até quando você sabe, aí não tem ninguém, não está namorando, não casou, enfim, e ela está grávida. Então, a primeira pergunta é que, né, e isso para você em algum momento incomodava, tem que explicar isso, tem que falar, porque ao mesmo tempo que é algo que dá cheio de orgulho, a gente fala assim, mas eu ouvi isso, mas tem uma hora que você fala, inclusive, ainda tem gente que a gente nem quer explicar. Sim. E você tem essa... Como é que funcionou isso na sua cabeça? É engraçado, você está falando isso, estamos fazendo agora, caiu algumas fichas que não chegaram nela. Na verdade, ninguém sabia. Só a minha família, efetivamente, nem minha amiga esposa não sabia. Porque quando eu tomei essa decisão, realmente foi uma coisa muito íntima, né? Eu tinha muita certeza disso. Meu apoio foi minha família, então eles sabiam o que estava acontecendo. Quando eu fiquei grávida, uma das minhas melhores amigas, ela sabia, eu tinha vontade, assim, eu já disse lá no café que vai enjoando do café que eu tinha feito. Era uma sabendo na prática, eu acho que ainda atrás. Mas eu estava no meio da pandemia, então não tive muito essa questão de a ficha caiu, porque assim, quando eu falo da minha gravidez, eu sempre falo, poxa, eu não tive chá de bebê, eu tive não sei o que, mas você tá me falando uma coisa que eu não tinha pensado. Eu não tive essa questão de bater com alguém e falar assim, nossa, você tá grávida, eu não quis sair na rua, né? Então, a gravidez foi dentro de casa, então não tive muito isso. Eu não sei, onde mora uma cidade pequena, não sei se as pessoas se comunicam entre si, mas assim, nunca chegou a ter um comentário ou uma... E eu, com certeza tão grande no meu coração, né, dando história do tio, então, e da apoio da minha família, que às vezes a gente faz algumas coisas que não são muito, como fala, gente? Não sei, tradicional. Pode um pouco de um padrão criar alguma coisa ousada, e aí você tem medo, então eu não tive medo. Zero medo, zero preocupação. Outras coisas simples, eu tenho, poxa, isso aqui pesa aqui, ali. Zero preocupação. Esse dia no meu coração é tão grande. E
E o apoio também, acho que você tem, essa coisa que você falou. E eu não vou, para nós, não vou estender em questão espiritual, mas assim, dentro do meu coração eu tive respostas muito claras de que o caminho era esse, e as respostas paz, é paz. A paz da minha decisão e das respostas que eu fui obtendo ao longo da história. E você pensar em como que vai ser passado isso para ele? Não, ele vai deixar, né? Ele vai agradecer, ele vai ter um inclusive de filhos com a minha família, a gente conversa junto, porque afinal de contas, né, eles respeitam muito as minhas decisões, mas e a nossa família, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eu sempre vou dizer que o Teodoro Farinha dele exatamente como é. Peço a Deus que ele compreenda, né? Que ele queria muito mesmo. Que ele tenha essa coisa como um amor, né? Um desejo muito grande, mas também eu não sei como é que vai ser essa percepção dele. Então, assim, na minha cabeça eu tô pronta, a verdade para mim é a base maior de tudo. Então, se por um acaso em algum momento ele não aceitar bem, porque sim, vai ter dificuldade para ele também social, né? Mas eu primeiro estou aqui, muito amor para dar essa base para ele. Nossa família também dá esse apoio a ele. Mas eu acredito que a verdade sempre vai dar o caminho. Então, se tiver uma dificuldade, nós vamos passar juntos. Mas eu não tenho dúvida. Eu não imagino contar nada para ele que não seja a história dele como é. Ou eu dou um pitaco na vida já. Eu nem cogito essa possibilidade que ele vai achar. Eu acho que ele vai achar só sensacional. Mas, assim, eu penso em todas as possibilidades. Inclusive, quando eu desejei ter um filho, eu tinha preparado o coração, assim, não sei se só, mas que viesse como viesse, do jeito que viesse, o sexo que fosse, eu não importava, sabe, se viesse perfeitinho ou não, eu só desejei, falei, venha o que tiver que ser. Então, assim, até isso também, se ele não tiver esse entendimento, né, porque às vezes não tem uma pressão social, alguma coisa que ele pode em algum momento. Para mim, a verdade é sólida e a minha verdade é criada no amor. Então, sabe? Tudo vai escrito. Paz, em relação a isso, e é como eu disse, muita coragem. Acho lindo, inclusive, essa questão da sua família, como você falou. No início era a minha família e acabou. Porque eu acho que, e hoje a gente, como mãe, pensa nisso. Como importante é você apoiar o que seu filho, sim. Por que não, se eu posso tornar isso mais leve? Principalmente quando a gente já é uma pessoa formada, às vezes até que ela fala assim pra mim, não sei o que você está pedindo minha opinião, às vezes a tua opinião você não faz o que eu peço mesmo, eu falei, mãe, mas te ouvir é importante. Sim, ainda que nem sempre eu concorde, eu faça exatamente. Mas só saber o que a senhora acha ou pensa sobre isso faz diferença para nós, né? Então, quando a família vem, abraça, acolhe alguém que você tem ali do lado, que diz, vamos lá, que vai dar certo. Pronto, era aquela coisinha, eu já tinha. Às vezes até eu já ia fazer de qualquer jeito, mas agora está muito mais gostoso, vai ficar muito mais leve. Então, é extraordinário. E profissionalmente, né? Como é que depois veio? E aí, como é que foi? Como é que você se viu agora na prática? Como eu disse, nada é fácil. Em momento nenhum é fácil, né? Teve algo que você olhou e falou assim, poxa, essa parte não imaginei que fosse tão assim. Eu tava com o coração tão aberto pelo que veio, eu só abracei, sabe? Só abri o braço que eu venha se ver pra mim, mas, claro que tem momentos que você fala, meu Deus, eu vou namorar. Então, é real. Como acho que, né, as pessoas que as mães, acho que já devem ter passado por essas questões. Mas sim, tem momentos na prática que são difíceis, né? Eu realmente pude parar de trabalhar um tempo, porque eu não tinha como, E tem coisas práticas em casa, por exemplo, que, sei lá, se eu tô sozinho, agora não, mas assim, eu tomo banho, né? Não tinha condição de deixar o filho só. Tem coisas práticas realmente que são minha mãe que dá todo apoio, mas como eu falei, minha família, mas todo mundo tem o que fazer, né? Todo mundo tem o que fazer. Tem uma escolha.
sua, né? Eu Então, tenho assim, todo o suporte, que mas sabe que tem que, se for para alguém abrir mão de alguma coisa, é o quê? É você que... tem as dificuldades. Então, ele sempre chora, meu Deus, não. Vai ter dificuldades. Quanto tempo você conseguiu voltar a... Teve uma questão também que juntou, que foi o meu apartamento que estava sendo feito, então eu tive que parar de qualquer forma, porque eu receber as turmas no apartamento que eu não podia, então eu estava tocando, eu tive a maternidade, depois eu tive o Teodoro e também estava construindo o apartamento ao mesmo tempo, então essas coisas demoraram um pouco também para o espaço físico, né? Mas à medida, quando eu voltei a trabalhar, já tinha uma estrutura montada para poder, e sim, preciso de gente, sim, porque até para ficar doente, eu tenho que me organizar, sabe? Como eu falei, minha mãe e meus pais me ajudam pra caramba, né? Mas tem um momento deles, que eles estão em outra etapa, eles não podem ter momento, então a gente vai abrindo mão de algumas coisas. Eu não sei qual coisa mais consegue morrer. Minha família vai ser internacional, tudo bem, sabe? Tudo bem, é isso que eu pedi pra Deus, vai ter um momento que vai estar eu e ele trabalhando juntos. Exatamente. Entendeu? Então, assim, segura e é padecer no paraíso, né? Eu pedi esse momento de vida, é o que eu sempre quis. Então, não é uma dificuldade, assim. Tem as dificuldades, sim, realmente. A minha rede de apoio é pequena, a rede de apoio é pequena, né? Porque não tem uma segunda família, não só a figura do pai, mas que aqui também estaria. Vou pensar, A avó, outro tio. Então fica muito tia dele. Então, tem questão prática, que é muito mais difícil, mas também, quanto outras pessoas também não têm essa rede de apoio, com certeza. E a vida flui. A gente se organiza aqui, dali. O que importa é que realmente esse se essa palavra de estilo de vida, mas é esse momento que eu pedi a Deus, ele está concedendo e é tudo que eu acho que é isso, você entendeu a graça, né? Você entendeu que de fato eu estou recebendo a graça disso, de algo que eu. E aí a gente falou, né? Tudo fica muito mais, mas eu nada romântico, não. Ele sabe que é tudo, mas é não aceitar. Esse dia eu tive no Avinca, e aí foi uma psicóloga, uma amiga, palestrou, tá? Então falando, e aí teve um momento que ela comentou com a pessoa, dizendo, nossa, já entendo tanto, porque você tem tantas coisas, você tem 3 filhos, você tem que mas você tá dá conta de tudo, né? Você tá se dando conta de tudo, e tá sendo bem, eu vejo você reclamando, e tarará. A primeira disse, quem disse que eu dou conta de tudo? Né? Eu só não reclamo. Tipo, eu entendo que tem que ser feito. Então, assim, você que acha que deu conta, e muitas vezes eu não vou, e tá tudo bem. No dia seguinte a gente vai dizer que várias vezes eu me vi fazendo paralelo com o cara que gira todos os pratinhos e eles ficam girando. Tem hora que o pratinho cai. Tem hora que o pratinho cai, tem hora que você tem vontade de pegar todos a gente vai falar, por favor, sabe? Não é fácil. São muitos papéis. E aí, querendo ou não sei se só o de mãe. Eu nem consigo pensar do outro lado, porque não é minha realidade. Mas, assim, todos os papéis, sei lá, como dentro de casa, todos convergem só pra mim. Né? Então, eu falei, não sei se é só de mãe, mas eu vou ter uma luz que queimou, sou eu, se o carro bateu, é isso. Tem o meu trabalho, tem as contas da funcionária, tem não sei o quê, são só as coisas de casa, sou eu. Então, tem hora que realmente acumula. Não sou, deixa eu aproveitar, falando de mim, não sou autossuficiente, diferente do que as pessoas pensam, engraçado que tive esse feedback, assim, eu não tinha pensado sobre isso, né? As pessoas acham que, por ter feito essa escolha, né? Eu acho que a gente é autossuficiente pelo contrário. Pelo contrário, precisa de apoio, precisa de aconchego. A gente precisa de fonte de afeto para poder estar preparado para dar conta de todos esses pratinhos girando. Né? Então, tem hora que eu falei, tem você que chora. Gente, sabe? Eu acho importante, inclusive, trazer isso, porque a realidade é essa. A realidade atrás, né, atrás aí das câmeras, por trás dos celulares, por trás, é vida real mesmo, não sou de ferro, não pinto o que as pessoas precisam ser, porque não é a verdade. Outra coisa, Thaís,
Cada um tem a sua dificuldade dentro da sua estrutura familiar, da sua forma que às vezes acha, mas é fulano de tal, mas eles têm isso, ela pode. Cada um dentro da sua realidade, tem as suas dificuldades. Então, no diálise para não é. Tá aqui, na verdade. Eu, para meu lado psicólogo, tá? É saúde mental, você pode ter estrutura externa que for, e a cabeça não está bem, e tudo bem, quer dizer, não tudo bem, né? Vamos correr atrás disso para que fique bem. Saúde mental, para mim, é a grande estrutura, seja de onde quer que seja no projeto que você esteja desenvolvendo, onde quer que seja, cada um precisa buscar o que é saúde mental para cada um, né? Então, assim, a gente acaba, de alguma forma, se acostumando, por exemplo, deixa eu aproveitar esse ganchinho, uma época, eu tinha uma psicóloga que falou assim, não, isso são traços de ansiedade. Eu falei, não, isso é super mais simples. Não, isso não é traço de ansiedade, eu sou assim, né? Eu sou assim a vida inteira, como se fosse a personalidade, né? Aí ela falou assim, e quem disse que você não é assim a vida inteira? Ele falou assim, E aí eu fui fazer um retrospecto, e aí, então assim, sempre sou de ouvir as pessoas, sou de identificar isso, e sou mesmo de levantar a bandeira que busca saúde mental, porque assim, as pessoas sofrem da porta para dentro de casa, né, isso é uma realidade, às vezes tem muita dificuldade de falar para o outro, porque tem que estar bem, tem que estar... Parecer. E tem que estar sofrendo, né? Sabe? Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente não imagina, né? Então, assim, independente do contexto, eu acho que é cuidar aqui, fantástico, tem um. E nesse momento todo, a gente fala agora, mas deixa eu puxar um pouco da mulher. Tem um tempinho para você? Como é que ficou a imagem da pessoa? Você é uma mulher vaidosa de adolescente. Como é a sua relação com você? Com Thaís, mulher, imagem, beleza? Me conte um pouquinho sobre isso. Então, a vida inteira eu tive físico, então, sim. Sim. Então, a parte de fora, a parte de dentro, chora. A primeira vez na minha vida que eu perdi roupa foi quando eu fiquei grávida, né? Então, assim, eu sempre tive o mesmo peso, mesmo tamanho, Então, foi diferente. Inclusive, minha relação com o corpo mudou. Eu gostei do que eu vi. Eu só preciso trocar os looks mas eu acho que eu achei interessante que minha relação mudou também, porque assim, já usava aquelas roupas, como que eu vou criar o meu estilo em cima de um corpo diferente, que trouxe também uma imagem diferente pra mim, né? Hoje, quando eu vejo minhas fotos antes, eu via muito. Hoje eu vejo mais mulher, assim, eu tenho que cuidar, passei a ter que cuidar um pouco mais de alguns detalhes, mas mudou também, E é isso que o estilo também, assim, às vezes as pessoas perguntam assim, Nábia, eu tenho um estilo só, mas eu tenho um estilo só a vida inteira? Não. A gente tem traços fortes, né? Sim. A gente não é um estilo só, nós somos um misturinho, né? Sim. Tem uns temperinhos, tem um estilo básico, sim. A gente tem uns temperinhos, mas a vida faz com que esse estilo de repente, por isso que a pessoa fala, meu Deus, eu usava isso, né? Nossa, eu adorava um negócio desse, hoje eu não suporto. Porque a vida vai se encaminhando de acordo com o momento que você está vivendo. Então, acontece muitas mulheres que eu atendo depois da maternidade desencontram. Aí depois, mas estou tão perdida porque antigamente eu achava, gente, eu boto e eu não. E é isso mesmo. É um outro dia, é um outro momento. Eu consegui usar um pouco mais. Na verdade, eu acho que me trouxe. Ali, até a transiçãozinha ali, logo depois da gestação, eu não conseguia me achar, até porque eu não cabia minhas roupas. Então, aí eu também não queria fazer compras porque eu não sabia que tamanho eu queria, tá? Não quis investir naquilo ali ainda. Porque eu queria voltar pro meu corpo. Então, aí eu fiquei meio no limbo, eu tenho medo. Depois, eu comecei a conseguir usar um pouco mais. Né? Eu tinha peças interessantes, eu acho, só que eu não usava. Então, não sei se talvez a gestação também tenha, a maternidade talvez tenha trazido um pouco mais de segurança para poder usar. Eu sei que eu passei a usar, mas eu sempre tenho ainda uma linha mais, assim, mais esportiva, um pouco mais
Michel menos ousado, não fala. Elegante, Não sei se tá obrigada. Não, eu acho que eu não uso tanto. Uma coisa mais tradicional. É um pouco mais tradicional e eu gosto de usar em pontos específicos, mas eu percebo que depois da maternidade eu consegui, com o que eu tinha, ter um pouquinho mais de ousadia, um pouco mais de segurança. É isso. Mas eu sempre. Agora eu gosto da questão do esporte, assim, mais esportiva também, porque eu consigo passar por uma coisa um pouco mais elegante, mas também porque eu quero estar de chinelo, de rasteirinha, é o meu estilo também. Então. Por isso que a gente diz que ninguém, as pessoas têm. Você tem um estilo sexy. A orientação do decote, não é isso. Existe uma presença que a gente encontra. Então, você tem um estilo esportivo. Não, nem gosto de tênis. Né? Como assim usa o tênis? Não, mas você tem, ainda que seja uma sapatilha, seja um mocassim, mas puxa uma calça jeans ou uma calça um pouco mais solta, e a gente vai verdade, eu gosto disso, e aí a gente vai fazer. Eu gosto também dos dois extremos, assim. Eu gosto de uma coisa sofisticada que eu coloco no skincare completamente. Isso parece comigo. Porque eu sou uma mistura. Eu sou os extremos. Eu consigo ir. E falando de vestir, né? Claro, quando eu aproveitar esse momento para falar da nossa patrocinadora, a Liz Multibrand, que veste de apresentadora de vocês. Eu faço sempre esse convite. Convido você a conhecer a loja da Liz. Vocês não têm essa coisa mais ainda. Cada look que eu vejo, tudo meu, né? Meu Deus do céu. Primeiro que a loja é linda, o atendimento é sensacional. A Liz, normalmente, ela está lá para te encontrar, te receber e te ajudar a fazer as melhores escolhas. Além disso, a Liz tem a Marante, tem o Boy, tem o Desarme, tem My Place, tem muita marca legal que vai te atender em vários estilos. Então, vai lá na Liz, aproveita para conhecer, vocês não vão se arrepender. Falando de beleza também, eu falei que eu estou insuportável. Eu fiz esses pré-consultados falando com as meninas aqui no off, né? Que eu tenho percebido, inclusive, isso com cada vez mais frequência. Até também porque a gente vai chegando na idade, a turma vai também todo mundo acompanhando. E que bacana, a ideia que a gente tinha de uma mulher de 40 anos, e o que é uma mulher de 40 anos, né? Porque antigamente uma mulher de 40 anos era uma senhora. Eu lembro da minha mãe com 40 anos. A ideia que eu tinha da minha mãe, né? Eu lembro de uma tia, eu tenho uma tia, eu já tenho os seus 80 e poucos anos, porque é uma irmã bem mais velha da minha mãe, e eu achava ela, quando era criança, eu achava ela muito senhora, né? E hoje, gente, pra mim é a mesma coisa, assim, sabe? Hoje já tenho 80 e poucos anos. Então a gente vem, as mulheres se cuidando mais, as mulheres tendo mais esse olhar, sem contar a preocupação com a imagem que a gente tem, sim, né? Que antigamente não tinha. Aí estou fazendo um tratamento com a doutora Gabi Marina, ela fazendo um mexão da minha dermato, que ela está arrasando muito, e com aparelhos exclusivos, inclusive, que cada vez que encontra alguém, fala, não, que é isso? A idade vai chegar só na identidade, a gente só mostra se quiser. E temos um quadrozinho aqui no nosso programa, que ninguém escapa, inclusive você não vai passar batido por ele, que é com estilo, sem estilo. Uma cartinha. Travar, viu? A gente trava até agora. Tchan, com estilo. Obrigada. Não dói, é bem rapidinho. Diga aí, meu look preferido. Quando você bota e diz, gostei. Gosto com short jeans e uma camisa. Mentira. Eu acho que esse aí. Não uso de jeito nenhum. Eu uso, amor. Vai, sem pegar atrás, assim, tipo. E tá voltando com tudo, tamanco, inclusive. Não dá. Desculpa, Lançamento ou liquidação? Liquidação. Eu sou isso. Boca não. Liquidação, porque as coisas que eu gosto, eu vou usar 20 anos depois eu vou usar. O que vem de lançamento posso até me identificar, mas elas ficam com o resto da vida no meu guarda-roupa. Então, exatamente a tendência que vai não necessariamente que vai puxar. Chique é ser autêntico, na verdade, não o clichê também, porque na verdade quando se sente bem, tanto faz o que você está usando. E depois da gestação eu senti isso. Eu me senti a melhor pessoa do mundo desde porque eu não sabia o que eu estava usando, estava me sentindo bem seguro. Então, não é mexer não, acho que chique é você se sentir bem
uma autenticidade. Fantástico. E qual é a peça, assim, que tá pra andar sozinha? Que a gente sempre pega uma pra Cristo, assim, eu acho que é o short jeans, que eu tenho conseguido usar ele com blazer por cima e consigo botar uma blusinha, um chinelo, esse tal pessoa. Ai, que linda, foi isso. Nosso programa maravilhoso, tá vendo que não dói? Que não dói, eu adoro vocês que me chegam aqui e dizem, ai, não sei como vai ser isso tudo. Que a gente fala de você, dessa história linda, dessa família que eu amo, que eu morro de orgulho, eu fiz questão de falar nisso, vou falar no final de novo, morro de orgulho, da mulher que você é, de ter o prazer de conhecê-la. Isso aqui é um cantinho que a gente criou exatamente para poder mostrar essas histórias, né? Dar voz. As pessoas conhecem muitos nomes e rótulos, pessoas, empresas, tem ser humano ali, né? Histórias, tem alegrias e tristezas que fazem parte, e é isso que eu vou trazer. Mas eu muito feliz, bacana de poder estar em uns momentos diferentes, né? Obrigada, Desvendando, por a oportunidade, inclusive, de falar um pouco sobre mim, como você disse, né? A gente tem uma história, além do que as pessoas conhecem, das pinceladas que aparecem na porta para frente. E assim, em silêncio. E eu tenho certeza que você gostou, assim como eu. E a gente tem um compromisso toda quarta-feira. Já virou compromisso, hein? Já ativa a notificação aí, não perde nada, não. Compartilha, comenta, indica. É muito importante essa interação com vocês. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, a gente tem um encontro marcado. Aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. É isso aí. Cheirinho bom. Liz Multigrain, Café Concept e doutora Gabi Marins. É isso, até quarta-feira que vem. Já se inscreve no canal. Na reunião com as meninas e vai. Um negócio que eu não vou dizer aqui, porque já tá gravando. Já tá gravando tem tempo, viu? Tá tudo registrado. Ficou. Ei, apaga aquela assinatura minha lá de... Não, já era. É pra eu ter feito desse lado, mas como... Eu também. Os próximos 23 que eu fizer aqui, eu vou botar no cara.